Gente, vou tentar continuar esse vídeo. Esse vídeo aqui faz parte da série de vídeos que fala sobre apropriação cultural. Agora eu vou fazer um tour rápido entre os canais que falaram sobre alguns militantes que falaram sobre esse tema, e eu vou estar justamente trazendo um pouco de luz sobre algumas questões, tá? A primeira delas é sobre, vou chamar agora como Nelson Mandela do YouTube. Ele é o Nelson Mandela do YouTube. Então eu vou estar mostrando aqui para você alguns trechos dessa conversa, porque eu no outro vídeo eu mostrei o vídeo, mas o texto era tão longo que depois a pessoa não entendia, pensava que a fala era minha, mas não, a fala é desse aqui. Tá? Existem pessoas que passam por um enfrentamento enorme para usar esses mesmos símbolos. Você entende que esse uso é uma estratégia de afirmação e resistência importante para essas outras pessoas? Você entende que é um privilégio o fato de que você não precisa passar por isso? Você quer mesmo se aproveitar desse privilégio? Mesmo sabendo que você pode estar contribuindo para o esvaziamento desse sentido que é importante para essas outras pessoas? Usar esses elementos é assim tão importante para você a ponto de você deixar essas coisas todas de lado? Lembrando mais uma vez uma coisa que eu expliquei no outro vídeo aqui. Ao dizer essas coisas, eu não estou colocando em você a culpa por todos os problemas do mundo, porque eu entendo que a gente não pode individualizar um problema que é social. A apropriação cultural é uma parada que rola por causa da estrutura social que é desigual e que submete algumas raças e algumas culturas à estigmatização e ao apagamento. Gente, vamos lá, tá? Ele diz que a cultura negra é apagada, mas dentro da visão comum de muitos é que é apagada pelo branco, somente pelo branco. A coisa incrível é que nos Estados Unidos a cultura negra se manteve muito presente ao ponto de criar tendências. E lá realmente existia leis onde você realmente não poderia exercer a sua liberdade de ser negro. Então esse esvaziamento é uma origem que começa dentro de casa. E eu considero também esvaziamento colocar pardos, mestiços, como esse jovem aqui no vídeo, para ter o lugar de fala de uma pessoa como eu. Porque todos esses esvaziamentos de turbantes, tranças e outros símbolos podem contribuir para um apagamento ainda maior na realidade dessas outras culturas. Vamos lá, outro ponto. Gente, acho que vocês precisam pegar um avião e viajar um pouquinho. Já que vocês falam mal do branco, que é descendente de europeu no Brasil. Não, vocês têm que ver o europeu como vive. Se você sair do Brasil um pouquinho, você vai ver que as campanhas, até desse ano, tem negros, mas não negros como vocês aí, tá? Que são pardos. Negros, africanos, de pele preta, lindos, com turbante ou sem turbante. E todo mundo encarando com muita naturalidade. É aquela lógica que a gente vê muito aí hoje. É muito bacana usar coisa de preto, contanto que você não seja preto. É muito legal fazer festa de favela, contanto que você cobra um preço absurdo na entrada para os favelados nunca pisarem ali. Se a pessoa for preta ou favelada, é melhor que ela fique bem longe, para que a galera possa continuar fantasiando uma realidade glamourizada. Então, meu querido, não sei se você cresceu na favela, eu quero saber. Me conta, me diz sinceramente se você vem de alguma comunidade. Eu venho, tá? Então, vamos lá. Primeiro que na comunidade não tem só preto. Tem muitas pessoas, tem pessoas brancas, muitas pessoas do Nordeste, que eles têm que sair numa realidade realmente dura, de fome, de seca, e eles vêm, e não tem alternativa, vão viver na favela. E por incrível que pareça, eles conseguem superar. Mas vocês vão dizer isso porque eles são brancos, né? Além disso, essa questão de que você tem que cobrar caro no baile funk, que o negro tem que ficar afastado. Sim, existe. No Brasil, sim, existe essa separação, sim. Que se pudesse, deixaria o negro por lá, mas não só pelo racismo, mas pela falta de educação mesmo. Voltamos à nossa rotina natural, né? Final de semana, de calor, sol, praia. Aqui está um bando que estava no ônibus assaltando.
Ali um outro bando gigantesco de gente. A situação. Caralho, irmão. Bandidagem do caralho. Se você pega um ônibus, quando eu saía de Vigário Geral para ir para Barra, outras zonas, eu enfrentava 2 horas de viagem para ir, 2 para voltar. Quando acontecia de ter grupos de negro, era uma zona, era gritos, era confusões. Eu sei que pode acontecer com um grupo de brancos, mas é muito raro. E sem tirar os arrastões. Então, assim, o que eu posso dizer, gente? É difícil. É difícil. É difícil. Porque não está sendo tratado essas questões. Nem da parte do negro, nem da parte da política. Eles preferem dar cota e bolsa para calar o negro, mas não para resolver. Então essa questão não é só o racismo que você acha, porque até a mim me incomodaria, entendeu? Então assim, sem tirar que baile funk, acho que você está falando da sua realidade de Zona Sul, né? Porque você é do Rio. Então, custa caro porque os seus colegas de faculdade, eles vão lá, tá? Então, assim, os brancos vão lá no funk. Mas em Vigário Geral, ou realidades mais pobres, não é assim, não. É diferente, não tem todo esse glamour, o baile funk. Olha, esse menino aqui é a cria fabricada de Djamila, né? Que ela é foda, essa Djamila, tá? Ao menos ela é negra, né? Mas ela tá jogando bem as armas dela pra ter a força dela. Tá fazendo bem ler as feministas negras, a literatura. Você tá estudando, fazendo o seu. Pena que outros negros não. Então, acredite, tudo aquilo, todos os frutos que você está colhendo é por mérito seu, tá? Então, assim, esses meninos que estão recriando as suas falas é muito legal, mas ele também está esvaziando o discurso dele. Ô, Chuchu, mas como você vai rasgar? Você não tem nem moral pra rasgar. Você é negro. Dai, pelo amor de Deus. Cara, fala sério, né? Claro que você não vai rasgar nada. Mas não vem falar por mim, não. Não vem falar por mim, não. Tá? Que me incomoda. Como você quer chegar num branco, tirar onda. Mas não vem falar que nós, negros... Novamente essa Djamila dizendo que não vai arrancar turbante. Vocês dizem uma porrada de cagada. Vocês dizem, não, mas não é que a gente vai arrancar. Não, a gente tem muitas coisas mais importantes para falar. A gente tem que falar para continuar viva. A gente tem que falar como a gente tem que... Vocês fazem um drama como se vocês fossem assassinados pelos brancos. Vocês não estão vendo que todo esse crime, toda essa destruição começa dentro de casa. Tá entendendo? Então, vocês não entendem que o que é crescer tendo jovens armados na entrada da favela e na espera da polícia, porque eles estão ali fazendo tráfico de drogas. A única coisa que eu posso dizer pro branco, a culpa do branco, é que ele compra essas coisas. Mas essa consciência, quem são as mães desses marginais? Então vocês querem tratar o negro como se fosse deficiente, como se fosse uma criancinha sempre eternamente incapaz de entender os próprios erros
E vocês colocam a responsabilidade de toda a sua vida na branquitude. Vocês falam mal da branquitude, mas não querem falar em modo amigável com essa branquitude. Vocês só querem que o branco se renda, chorando, implorando, que vocês morrem de rir quando vocês estão falando com o negro e com o branco e ele chora. Vocês querem que o branco se renda de joelhos aos nossos pés, pedindo perdão pelos privilégios, chorando sangue e calado. Só assim vocês vão ficar em paz. Vocês vão ficar em paz só quando vocês dominarem tudo, mas não vai ser vocês. Vai ser esses 5 gatos pingados, né, militantes, que vão assumir o poder e manipular a sociedade a pensar e se sentir culpados de vocês. Culpados, culpados, culpados. E vocês lendo, estudando, tendo os privilégios que vocês têm de cultura. E cadê um dia para dedicar aí na favela a ajudar a alfabetizar outras crianças? É o branco que muitas vezes está criando instituições, estão doando, mas cadê esse movimento negro que você está se preocupando em alfabetizar e ajudar a cada vez menos jovens cair na marginalidade? Cadê o discurso sobre essa prevenção à gravidez, quando é para falar sobre mulheres negras, quando é para falar de autoestima? Porque a nossa autoestima, caralho, é destruída. Realmente eu concordo que ninguém caga pra gente, mas também a gente permite ser pisada. A gente aceita tudo, a gente recebe tudo e no final não ganha nada. A gente não ganha amor, a gente não ganha respeito. E você, quando consegue assumir um lugar, chegar na GNT, chegar em grandes mídias, vocês desperdiçam uma quantidade de tempo para repetir as mesmas falas. E vocês acham que o branco, ele tem que passar só a ouvir vocês. Mas não posso ficar ouvindo uma pessoa que só me acusa. Acusa, acusa, acusa. É uma conversa de um único sentido. Vocês não conversam no modo de achar soluções. Vocês só acusam. E esse não é o caminho, tá bom? E, gente, eu não tenho nada a ver com esse menino aí, que vocês falam, esse deputado, que ele é negro, que ele fala... Porque primeiro que ele se tornou deputado com apenas 20 anos de idade. E quando ele ainda nem pensava em ser deputado, eu já estava dentro, tentando falar com essas pessoas, tá? Como eu consegui, né, ir na casa da Abdias, foi um azar tremendo. Na semana, assim, fui lá, no dia seguinte ele morreu. Então, assim, eu tenho um documentário que eu vou estar publicando pouco a pouco com vocês, mas esse documentário tem alguns anos e foi antes de todos esses YouTubes, foi antes de todos esse rapaz que é contra o movimento negro. Eu já estava falando muito antes. E eu não quero que a minha fala não seja considerada, deixe de ser considerada porque eu sou contra o movimento. Então, o rótulo o estereótipo eu sou negra, automaticamente tem que ser a favor de toda aquela cagada que falam. Não, tá bom? E se você tá criticando, falando comigo, porque eu casei com um branco, eu vou casar com um branco, vocês não sabem de nada. Menino, você não sabe de nada, criancinha. Você não sabe de nada. Quem criou essas leis aí, desde 1980, são pessoas que largaram os filhos negros, a mulher negra, alguns, para se juntar com uma branca, porque o marketing era melhor. A maioria que está ali no Planalto falando com tanta raiva de negro, no final deita com branco. Então, ele fala com tanto profundo amor sobre essa dominação branca, mas as afinidades deles não é com o negro, né? Por quê? Porque eles já estão em outro nível intelectual. O que vai falar com um homem negro que o máximo que ele parou na 4ª série, ignorante? Você vai falar o quê de Jamila? Vai casar com um desse?
Então, gente, vamos parar com essa coisa aí. Tenta achar uma solução mais prática. Porque essa tática silenciosa de guerra que vocês estão querendo implantar agora não vai funcionar. E eu vou estar aqui para falar e ser contra. Não sou política, não sou gay, nem rica. Eu sou uma mulher negra que, sim, não cresci na Zona Sul. Cresci na favela de Vigário Geral. Vi a chacina de Vigário Geral. Estava em casa quando aconteceu a chacina de Vigário Geral. E tive que me esconder embaixo da janela para não levar os tiros. Porque eles rodaram o bairro inteiro naquela noite. Então, se eu que vivi essas coisas, se eu que já levei pedra por ser negra, se eu já fui ignorado como mulher negra, que eu que já sofri um relacionamento abusivo, eu tô dizendo pra você que não vale a pena você ficar perdendo tempo nesse papinho. Inventa uma outra profissão, inventa uma outra coisa para poder ganhar dinheiro. Não use as problemáticas dos negros só para você se beneficiar e fazer a sua carreira. Tenta contribuir em outros modos, em vez de ficar sempre usar esse jargão, os brancos. Então é isso, pessoal. Se você quer que eu continue fazendo mais vídeos sinceros como esse, peço gentilmente que você compartilhe, clique em curtir e se inscreva nesse canal, porque esse ano vai ser um ano muito importante para vocês. Quando vocês tiverem dúvidas sobre qualquer coisa relacionada ao negro que acontecer, eu vou estar aqui para falar com vocês, porque eu tenho uma visão diferente sobre a questão do branco. Eu já convivo com brancos europeus verdadeiros, converso, saí no Brasil, voltei para o Brasil, já morei, já vivi muitas coisas. Já fui no restaurante chique onde só tinha eu. Já vivi várias situações. Só uma coisa que eu não fiz foi fazer filho com 13 anos de idade. E largar a escola, por mais que a educação era de merda. Eu fui, quando tive uma idade razoável, que era... Com 13 anos já estava trabalhando. 15, já sério mesmo. E com 18, eu como costureira paguei de novo os meus estudos. E outra coisa, decidi fazer um caminho diferente de vida, tá? Então, é isso, pessoal. Espero vocês aqui comigo pra gente, se você realmente tá querendo, mesmo que você não concorde, mesmo que você ache assim, isso eu não concordo, aquilo eu não concordo, mas é válido a existência de uma voz que não seja somente aquele coro de repetição de frases feitas, sem raciocínio, sem experiência de vida, que está rolando no YouTube. Esses meninos mestiços e pardos que estão querendo levantar essa bandeira, eles estão com uma visão distorcida da realidade. E é incrível quanto as pessoas negras verdadeiras, de pele escura, que sim, eu vou usar a palavra verdadeiras, estão muito mais tranquilas do que esses mestiços. Lembrando que eu não tenho nada contra mestiço, não estou dizendo que eu estou fazendo fala de ódio contra mestiço. Não. Eu tenho que pontuar esses rótulos, porque são esses rótulos que essas pessoas se baseiam para fazer o debate delas. Então, é necessário usar esses termos, infelizmente. Então é isso, pessoal. Tchau.